obrigado pela presença de todos, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse sábado, tá bom? Vamos iniciar a palestra sobre o mundo VUCA. Eu vou falar muito sobre o mercado de trabalho nesse mundo que a gente vive atualmente. Assim, a gente vive várias mudanças, a gente vive várias tecnologias diferentes. Então, é muito interessante que a gente saiba trafegar nessas diferentes tecnologias e saiba trafegar nesse diferente mercado de trabalho. O Igor já falou um pouquinho sobre mim. Basicamente, hoje eu sou sócio de uma empresa que a gente atua no Brasil e vem expandindo os negócios para fora também, na área de infraestrutura de tecnologia, cibersegurança, Big Data, inteligência artificial. Trabalho nesse mercado há aproximadamente 10 anos, quando a inteligência artificial ainda não era muito falado. A gente já estava desenvolvendo projetos ligados a essa área. Sou consultor de startups também, então também no Brasil e em Portugal. Formador da Prepara Portugal e sócio de uma página no Instagram e no YouTube, Futebol e Tática. Eu gostei tanto de dados que eu levei dados para o mundo do futebol também, a gente vem desenvolvendo isso no mercado. E para falar do mundo VUCA, né, o mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, o que é isso? Mas para a gente começar eu tenho que contar uma história para vocês e explicar o que é a era da informação. Hoje a gente vive uma era da informação, só que não é a primeira era. A primeira era da informação foi logo no início dos anos 50, 60, a gente começou com jornal, TV, comunicação, então toda a parte da comunicação em massa, e era algo que é unidirecional, onde a gente só era receptor daquela informação, a gente não interagia com aquela informação. E hoje a gente vive na segunda era da informação. O que é a segunda era da informação? É justamente isso, é a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, e o mundo virou uma comunicação em via de mão dupla, ela é multidirecional. Hoje, a gente recebe a informação e a gente interage com essa informação. A gente recebe notícias e a gente interage com essas notícias, seja via rede social, seja via Google Reviews, seja, enfim, via os diferentes meios que a gente tem para interagir com quem está passando essa informação para a gente, e isso mudou o jogo na realidade. Antigamente a gente ficava refém do que a gente recebia. Hoje a gente interage e a gente muitas vezes dita aquilo que a gente está recebendo. E para falar sobre essa era da informação, a gente tem que falar principalmente sobre a importância dos dados. Hoje, assim, quando a gente fala de dados, eu falo muito isso no meu curso, as pessoas às vezes pensam em matemática, as pessoas pensam em exatas, as pessoas pensam em cálculos, fórmulas, mas dados é qualquer coisa hoje em dia, basicamente. Nosso nome é um dado, nosso NIF aqui em Portugal é um outro dado, nosso e-mail é um outro dado, nosso telefone é um outro dado, e o mundo virou um trade-off, uma troca de dados. Eu dou dado e eu recebo acesso, por exemplo, para entrar no YouTube, eu tenho que dar minhas informações, eu entro no YouTube. Para entrar no Instagram, eu tenho que dar minhas informações, eu entro no Instagram. Então, os dados viraram o que a gente chama do novo petróleo. Os dados hoje estão ditando as regras, os dados hoje eles estão alimentando decisões de empresas e decisões governamentais, principalmente. Mas não só isso também, a gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas também usam muitos dados para manipular. E isso é uma realidade que a gente tem que entender e a gente tem que ficar esperto com isso. E basicamente o diferencial hoje não é só ter a informação, é o que fazer com essa informação. É isso que mudou o jogo. Basicamente, a gente hoje vive num mundo que ele tem um excesso de informação. Então não adianta, não é só a gente, eu trabalho com dados. Não, o que você faz com essa informação? Quais decisões você toma com essa informação? Isso é o mais importante, porque ter dado hoje já não é diferencial. O que eu faço com essa informação é o grande diferencial, principalmente. E basicamente a gente vive um mundo em que a informação é poder, mas a interpretação e a ação sobre os dados são um verdadeiro diferencial no mercado de trabalho. Então, de novo, o que eu faço com essa informação, não é só basicamente ter essa informação. E agora falando sobre o mundo VUCA, agora que eu já dei uma leve contextualizada em termos dos dados, em termos dessas informações. O que é o mundo VUCA? Basicamente ele surgiu nos anos 90, é um termo que foi criado pós a Guerra Fria, onde o mundo ia para um contexto que não se sabia muito o caminho que ele ia seguir, e eu diria que isso continua até hoje, a gente, enfim, vive mudanças, guerras, pandemia, inteligência artificial, uma série de mudanças que estão completamente fazendo com que a nossa sociedade evolua, fazendo com que a nossa sociedade viva novos contextos também. Então o conceito foi trazido justamente para o mercado de trabalho porque o mercado que a gente vive, a nossa vida, o mercado de trabalho como um todo, ele é um reflexo do mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive é um mundo completamente ambíguo,
é um mundo completamente complexo, é um mundo que a gente não tem controle sobre nada, basicamente. E o mundo VUCA é sobre isso. E ele é a lente para entender o mercado de trabalho e os desafios na era digital. Então, gravem essa expressão era digital. A gente vive uma era digital, tudo é digital hoje em dia. Basicamente, não existem empresas que não têm tecnologia, que não trabalhem no mundo digital, basicamente. E falando especificamente aí do mundo VUCA, o que é a expressão? Né? O volátil, incerto, o é o uncertain, então em português incerto, complexo e ambíguo. E vamos detalhar cada um desses principais pontos para que vocês consigam compreender e espero que vocês possam levar um pouco dessa palestra para o dia a dia de vocês, porque basicamente todo mundo vive esse dia e eu vou mostrar para vocês como que a gente vem vivendo com isso. Basicamente o mundo volátil, o que é isso? Mudanças rápidas e inesperadas. Há 3 anos atrás, todo mundo aqui sabia o que era inteligência artificial. Eu diria que talvez muitas pessoas não soubessem. Hoje em dia a gente praticamente não vive sem uma inteligência artificial. A grande maioria. Porque quem não pesquisa alguma coisa no chat GPT, ou não utiliza aí alguma coisa relacionada ao Perplexity, ou utiliza uma ferramenta chamada Gama. Hoje o mundo está completamente domado pela inteligência artificial e isso traz essa complexidade, isso traz essa incerteza, isso traz essa volatilidade. A gente não sabe muito bem para onde a inteligência artificial vai nos levar. Por exemplo, isso é um debate que vem acontecendo em todas as mesas redondas aí no mundo de tecnologia, basicamente. Instabilidade constante, a gente vive uma constante instabilidade, uma constante mudança. É guerra na Ucrânia, é guerra em Israel, é pandemia em 2020, são coisas inesperadas acontecendo o tempo todo. Então como é que a gente convive com essa volatilidade? O mundo é completamente volátil hoje em dia. Curto prazo domina, tudo hoje virou curto prazo. Você faz um post hoje na rede social, daqui a 2 dias o post no Instagram que você fez já está velho, quase ninguém está vendo esse post. Então as coisas hoje estão extremamente dinâmicas, as coisas estão extremamente voláteis, tudo muda o tempo todo. Eu adoro usar um exemplo que é da música. Antigamente uma música de 10 anos atrás não era considerada uma música velha. Hoje em dia uma música do ano passado a gente já considera uma música velha, já não é mais o hit do momento. Então isso muda, isso quer dizer, isso é a volatilidade, é essa mudança constante. Isso é o curto prazo também. A aceleração da tecnologia, hoje basicamente a tecnologia está dominando o jogo. Se vocês forem olhar, as 10 maiores empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia, seja Google, seja Meta, seja Amazon, seja Nvidia, que é uma empresa que desenvolve a infraestrutura para suportar o desenvolvimento dessa tecnologia. Então o mundo é ditado pelas Big Techs, que a gente chama, né? O mundo está sendo ditado, os estados são controlados por ela. Basicamente elas sabem todos os nossos desejos, o nosso comportamento, cada clique vira um dado, cada visualização que você tem vira uma informação que alguém vai tomar uma decisão com isso. E tudo agora virou um trade-off. Eu falei no início da palestra, hoje basicamente a gente não faz nada sem disponibilizar a informação e nossos dados para alguém. Tá bom? E a gente acaba vivendo pela volatilidade, por essa mudança do curto prazo, por essa incerteza, a gente vive uma obsolência rápida, basicamente. As coisas ficam antigas, as coisas viram velhas muito rápido hoje em dia. A tecnologia virou obsoleta. Antigamente, um celular demorava vários anos para ele ficar velho. Hoje em dia, todo ano tem um iPhone novo surgindo, tem um concorrente do iPhone surgindo, é o concorrente do iPhone surgindo, é o iPhone produzido na China. Então, está tudo surgindo o tempo todo e a gente o tempo todo vive aquela pressão constante de ter que acompanhar essas novas tendências, essas novas tecnologias, e a gente fica às vezes perdido. Às vezes eu pego olhando para o computador assim, cara, gente, eu não aguento mais tanta informação, não consigo aprender tanta tecnologia nova. Antigamente era ChatGPT, hoje em dia é o DeepSeek, hoje em dia é o Perplexity, hoje em dia eu nem sei mais quantas inteligências artificiais tem, e o mercado meio que diz, se você não aprender você vai ficar sem trabalho. E é proposital isso, gente. É proposital fazer com que a gente viva nessa constante pressão. O mundo incerto, né? Eu acho que a volatilidade, ela explica muito dessa incerteza, porque essa mudança constante a gente não consegue ter um controle sobre o que vai acontecer no mundo. Então é um futuro imprevisível mesmo com planejamento. Imagina quem fez o planejamento ali final de 2019, início de 2020, com pandemia. Acabou o planejamento, né? Não existe mais planejamento, é a sobrevivência, basicamente. Aí guerra, aí as coisas mudam, aí é uma nova tecnologia que surge. Há 3 anos atrás, ninguém falava sobre inteligência artificial. Hoje em dia, se você não tem inteligência artificial na sua empresa, já estão falando que você vai morrer como empresa.
Então é muito constante essa mudança e é uma incerteza constante. A gente não sabe qual vai ser a próxima tecnologia do ano que vem. A gente não sabe qual vai ser a próxima tecnologia do próximo mês. Então, a gente vive nessa constante incerteza. Dificuldade em prever tendências faz muito parte disso que a gente está falando. Decisões baseadas em probabilidade, não certezas. Uma coisa assim que a gente aprende muito no gestão, em dados, se você está montando a projeção, a previsão da sua empresa, a única certeza que você tem que ter é que essa previsão vai estar errada. A gente tem que mitigar esse erro. A gente tem que tentar errar o menos possível, mas a gente não consegue ter certeza daquilo que a gente está projetando. Um grande exemplo, comentei pandemia, o impacto repentino em diversos setores, varejo, restaurações, restaurantes, turismo, imigração, o mundo parou. As coisas pararam. E foi principalmente lá que a tecnologia evoluiu, porque a gente ficou em casa, não tinha nada para fazer, vai todo mundo para a internet. E aí foi onde muitas empresas surgiram no digital, foi onde muitas tecnologias elas surgiram. Então, essa incerteza constante também faz com que a gente fique um pouco perdido muitas vezes e não sabe muito bem como. Muitas vezes a gente precisa, cara, o que está acontecendo, o que eu preciso buscar. A gente precisa hoje, qualquer profissional, basicamente, precisa ter uma visão analítica, precisa entender de informações. E visão analítica, gente, não é saber de exatas, não é saber de matemática, é saber olhar uma informação e entender essa informação. Eu sempre dou o exemplo, se a gente na Prepara Portugal, a gente tem polo no Porto e polo em Lisboa. Eu olho, quantos alunos eu tenho no polo Lisboa, quantos alunos eu tenho no polo no Porto? Faz sentido eu aumentar a turma aqui? Faz sentido eu aumentar a turma lá? Isso já é uma decisão. E eu não preciso de um conhecimento matemático absurdo para tomar uma decisão assim. Então, visão analítica não é só sobre matemática, é sobre olhar dados e saber tomar decisão com isso. E dados muitas vezes são textos, tá, gente? Dados não necessariamente são sempre números. Quem se prepara para cenários diversos sofre menos impacto, então a minha dica assim, nessa incerteza é ficar atento ao mercado, entender, pelo menos acompanhar o que está sendo falado sobre essas principais tecnologias, acompanhar o que está surgindo. Você não precisa ser um especialista em tudo que está surgindo, porque é impossível, mas pelo menos acompanhar para você poder se adaptar. Hoje a palavra do momento é adaptação, adaptabilidade. Isso é muito importante para o mundo que a gente vive hoje em dia. O mundo complexo, então hoje muitos fatores estão interligados ao mesmo tempo. A gente não adianta só a gente saber só sobre um assunto, a gente meio que tem que ser um pouco generalista em quase tudo na nossa vida hoje em dia, porque são vários assuntos distintos, vários assuntos diferentes que a gente, enfim, a constante mudança ela traz isso. A gente precisa entender um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de tecnologia, um pouco de cultura, porque basicamente no contexto que a gente está inserido são temas que a gente precisa pelo menos entender um pouquinho do que está acontecendo. Se a gente vem para Portugal, como é que está a economia de Portugal? Como é que está a política em Portugal? Como é que está as decisões em Portugal? Porque vai impactar diretamente a gente. Isso vai impactar a gente. Então a gente tem que entender se a gente quer viver aqui, se a gente quer ficar aqui muito tempo, se a gente quer construir nossa vida aqui, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo aqui. E o que é estar ligado ao que está acontecendo aqui? É entender da economia, é entender da política, é entender da tecnologia, é entender um pouco da questão cultural. A gente, quando vai trabalhar aqui, a gente vai lidar com pessoas de diferentes culturas. Portugal é um país que traz diferentes nacionalidades, então a multiculturalidade aqui é extremamente relevante. Pequenas mudanças podem gerar grandes impactos, grandes efeitos, grandes resultados também para a empresa. Então, não só trazer essa complexidade, mas saber entender essa complexidade e simplificar um pouco também. Entender como simplificar. Hoje, se a gente quer deixar alguma coisa complexa, é muito fácil. É muito fácil complicar as coisas. Então, como é que eu torno essas coisas um pouco mais simples, tá? Pensamento sistêmico. Basicamente, hoje tudo a gente precisa ter um pensamento de sistema. Se eu mexo algum botão aqui, outras coisas vão mexer. Então, eu preciso entender como é que as diferentes variáveis elas estão interligadas entre si. E quem conecta pontos e simplifica cria valor, basicamente. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero entrar no mercado de trabalho, como é que eu entendo essas diferentes tecnologias? Como é que eu conecto elas entre si? Como é que eu consigo correlacionar o negócio da minha empresa, trazer uma inteligência artificial, trazer um software dado, para eu conseguir tomar decisões baseadas nisso, tá? E a ambiguidade. Hoje, eu costumo brincar até mensagem no WhatsApp. Quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp, achou que a pessoa estava sendo grossa, na verdade ela estava mandando uma mensagem, estava sendo a mais fofa do mundo, só que só a forma como ele escreveu, a gente leu, depende muito de quem está recebendo aquela mensagem. Então a gente muitas vezes tem que tomar cuidado, porque
principalmente no mundo de redes sociais, qualquer coisa que a gente posta, você permite com que isso tenha diferentes interpretações e a gente não tem controle sobre isso. A gente não consegue ter controle e não busquem o controle. Não busquem isso, porque vocês não vão ter o controle sobre isso. E hoje, antigamente, as pessoas que viam o que a gente falava estavam dentro do nosso contexto ali. Hoje em dia a gente posta um vídeo, do nada 1.000, 2.000, 3.000, 500.000 pessoas estão assistindo aquilo. Então, a gente não tem controle sobre isso. AI, um exemplo de ambiguidade. Ameaça ou oportunidade? Quero deixar essa reflexão para vocês. Sinceramente, eu não tenho uma resposta clara. Vejo muitas pessoas utilizando AI para faturar, para gerar dinheiro, para ter receita. Vejo muitas pessoas falando AI, falando que a AI vai destruir a raça humana. Não sabemos. Então essa é uma ambiguidade constante que a gente vive. Nem sempre existe certo ou errado. Muitas vezes são diferentes caminhos que a gente pode seguir. Então, busquem não tentar ter opiniões. Eu só penso dessa forma. Pensa dessa forma, escuta a opinião contrária. Tente entender o lado do outro também, então promova a conversa, não viva num mundo polarizado. Acho que a polarização é um dos grandes problemas da nossa sociedade que a gente vive nos dias de hoje. Se você não pensa igual a mim, você está errado, eu não quero ser seu amigo, eu vou deixar de falar com você, então tentem não ser assim, tentem conversar, isso é muito importante. Pensamento crítico, criatividade, muitas vezes parece que a gente fala sobre dados e a gente só fala sobre um pensamento sistêmico. Criatividade é extremamente relevante. Você ter a criatividade de olhar aquela informação e tomar decisões diferentes com aquela informação. Muitas vezes a mesma informação para diferentes contextos tem diferentes significados também. E quem interpreta melhor o contexto se destaca em cima disso. E quais são essas tendências do mundo VUCA? Aqui eu trouxe algumas palavras-chave que podem ajudar vocês a, pelo menos, se colocar dentro desse mundo. Inteligência artificial, globalização digital, automação, redes sociais, indústria 4.0, dados e Big Data. Então tudo isso está dentro desse mundo. Basicamente o grande motor é o dados e o Big Data. Não existe inteligência artificial sem dados, não existe globalização sem dados, não existe automação sem dados, não existe indústria 4.0 sem dados, não existe redes sociais. É muito mais do que uma rede de compartilhamento, uma rede de dados. Um clique vira um dado, uma visualização vira um dado, tudo vira informação. E aí, de novo, é o que fazer com essa informação. E o que o mercado de trabalho, a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Profissões surgem e desaparecem em poucos anos. Antigamente a gente tinha uma estabilidade de profissões. Hoje em dia, com essa velocidade de tecnologia, as coisas estão mudando o tempo todo. Quem já ouviu falar no tal do cargo que é um engenheiro de prompt? É um cargo específico para quem trabalha com inteligência artificial. 3 anos atrás isso não era falado, basicamente. Um engenheiro de automação. Então são coisas que vêm surgindo com o acompanhamento da tecnologia e dos avanços da tecnologia. Carreiras tradicionais perdem espaço. Quanto mais, hoje a automação, ela está tirando muitas das carreiras tradicionais, mas está fazendo com que surjam novas carreiras também. Empresas e profissionais precisam lidar com múltiplas variáveis: tecnologia, cultura, economia, comportamento, consumidor. Criatividade, adaptabilidade e aprendizado contínuo são mais valiosos que estabilidade. Não busquem estabilidade, pessoal. Estabilidade no mundo de hoje é praticamente quase impossível da gente conseguir buscar. A gente precisa se adaptar. A adaptação, ela gera a estabilidade que a gente tanto busca. E até trago a reflexão: o que é estabilidade para vocês dentro desse mundo que a gente vive. Então pensem sobre isso também. E no mundo VUCA, não vence o mais forte, mas vence quem se adapta mais rápido. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês curtam. A gente tem um dia de palestra muito bom hoje.